Bem, gente, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Neste, faremos o comentário dessas 6 questões sobre os problemas com a divisão proporcional. O ideal é que você faça uma parada no carrego de seu vídeo e tente resolvê-las. Antes de iniciarmos as questões, vamos aqui uma pequena revisãozinha sobre o que vem ser a definição de números diretamente proporcionais. Então, duas sucessões de números, digamos aqui a A e a B, são denominadas diretamente proporcionais ou apenas proporcionais quando a razão entre os números de qualquer da primeira a seu correspondente na segunda é constante. Em outras palavras, quando a primeira razão formada pelos primeiros elementos das duas primeiras sucessões, no caso 3 nonos, é a mesma razão ou é igual aos segundos elementos 5 sobre 15, formando a segunda razão e assim por diante. E, senhores, é de se observar que todas essas razões são iguais entre si e, no caso, elas equivalem a 1/3. Houve aqui uma pequena falha, que temos aqui, observei, 8 sobre 11 deve ser 8 sobre 24. Desculpa aí a falha. Bom, mas as demais todas estão iguais entre si e elas equivalem a 1/3. Então, quando isso acontece, você cita que as sucessões são diretamente proporcionais entre si. Resumimos que, se a sucessão A, formada pelos elementos A, B, C, etc., e a B, X, Y, Z, etc., são diretamente proporcionais, para você então executar a maioria desses problemas, você cita que o primeiro elemento da primeira sucessão está para o primeiro elemento da segunda, assim como o segundo da primeira está para o segundo da segunda, e assim por diante, até chegarmos a uma constante, ou a constante de proporcionalidade, que nesse caso aqui é 1/3, que é o nosso velho K. Bom, o caso da inversamente. Senhores, duas sucessões são consideradas inversamente proporcionais, digamos aqui a 20, 25, 20, 150, 10, 12, 15, 2 e assim por diante. Quando você observar que os produtos dos primeiros elementos é igual ao mesmo produto dos segundos elementos das duas sucessões, iguais ao produto dos terceiros e assim por diante. Em relação a essas duas sucessões A e B, dá para você observar que temos a mesma constante de proporcionalidade e ela é, no caso, 300. Outra maneira de você trabalhar com as grandezas, com as sucessões inversamente proporcionais, é que no lugar de você trabalhar com, por exemplo, aqui 30 vezes o 100, você pode trabalhar com 30 sobre 1, digamos, 30, desculpa, vezes 10, você pode trabalhar com 30 dividido por 1/10. 25 por 12, 25 vezes 12, 25 por 1, 12avo, ou seja, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda grandeza. Ou seja, sempre encontramos a mesma constante de proporcionalidade. Genericamente, podemos citar que se as sucessões A e B, da mesma maneira que acima, são inversamente proporcionais, quando você pode dizer que o primeiro elemento da primeira sequência, sucessão, está para o inverso do primeiro elemento da segunda, o segundo elemento da primeira está para o inverso do segundo da segunda sucessão e assim por diante até encontrarmos a constante de proporcionalidade. Então, quando trabalhamos com grandezas diretamente proporcionais, em geral trabalhamos com esse tipo de série de sequências, de série de razões, e quando trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais, trabalhamos com a igualdade entre essas séries de razões. Então, senhores, aqui uma pequena revisãozinha sobre a condição do diretamente e do inversamente proporcional. Bom, vamos iniciar então os problemas. Iniciamos com o caso mais simples, que é a condição da grandeza direta.
Ou seja, dividir R$ 200 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, senhores, vamos ter que dividir 200, podemos dizer, em 3 partes. A, B e C são essas denominações dessas partes. O pedido do problema é que justamente devemos determiná-las. Então, devemos determinar quem é A, quem é B, quem é C. Em relação a quem? A nossa segunda sequência, que nós vamos denominá-la aqui de B, que são os dados do problema. Sequências diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, nós vamos trabalhar com A diretamente a B. Então, se A é diretamente a B, A está para 2, assim como o B está para 3, assim como o C está para 5. Senhores, usando uma propriedade das razões, da série de razões, nós podemos dizer que a soma dos antecedentes é diretamente proporcional à soma dos consequentes. Formamos assim, então, essa situação, essa condição que temos condições de determinar o ABC. É um algoritmo bastante usado e aqui nós sabemos, se vamos dividir 200 em relação às 3 partes, é porque a soma dessas 3 partes equivale ao 200. Então, aqui podemos citar que vai ficar 200 sobre o 10, né? A mais B mais C, repetimos, é o 200, que vem ser a soma dos antecedentes, e a soma dos consequentes, 2 mais 3 mais 5 é o 10. E 200 divididos por 10 é o 20. Então, senhores, essa é a nossa constante. E para você, então, determinar quem é A, quem é B, quem é C, vamos tomar individualmente cada uma dessas razões e igualar o 200. Ou seja, para o caso do A, vamos tomar o A sobre 2 igual a 200. Ora, gente, se A sobre 2 é 200, para determinarmos o A, é só você cruzar o 2 multiplicando. Ou seja, ficamos com A valendo 2 vezes o 20, que é, no caso, 40. Para você chegar ao caso do B, vamos tomar agora a razão que envolve o B, no caso B sobre 3, e novamente vamos igualar a 20. B por 3 sendo 20, cruzando aqui o 3, ficamos com 3 por 20, é o 60. Este é o valor do B. Finalmente, senhores, o valor do C, vamos tomar a razão C sobre o 5 e igualar a 20. Se C sobre o 5 é 20, o caso C é o 5 vezes o 20, que nos fornece 100. Então, senhores, aí uma das maneiras, né, de você calcular ou determinar uma divisão de um determinado número em partes diretamente proporcional a outras 3. Ou seja, podemos dizer então que a nossa resposta, as partes 40, 60 e o 100. Se você quiser uma das maneiras de verificar se isso está correto, a soma dessas 3 partes tem que necessariamente ser o todo, que no nosso caso é o 200. Bem, senhores, vamos a nosso segundo problema, que é dividir o 234 agora em partes inversamente proporcionais aos seus algarismos. Então, nós vamos ter que dividir o 234 em relação a 3 partes, que são o número de algarismos. Então, a nossa meta é determinar o ABC. Ora, os 3 algarismos do 234 é o 2, o 3 e o 4. Senhores, só que devemos dividir inversamente. Então, se A é inversamente a B, podemos trabalhar com A, é diretamente proporcional ao inverso do 2, que é o meio. B é inversamente proporcional ao inverso do 3, que é 1/3. E C, por sua vez, é inversamente proporcional ao inverso do 4, que é 1/4. Então, senhores, temos aqui a série de razões e vamos partir para a propriedade soma dos antecedentes pela soma dos consequentes. Para adicionarmos 1/2 mais 1/3 mais 1/4, precisamos tirar o mínimo. E o mínimo relativo a 2, 3 e 4 é o 12. A operação do mínimo, né, gente, bastante simples. Vamos usar 12 dividido por 2 é o 6, 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4, 3. Ficamos, então, a depender da soma dos antecedentes por essa fração. Ora, a soma dos antecedentes é o todo que estamos a dividir, que é o 234. Então, senhores, ficamos a depender do 234 dividido por
6 mais 4 mais 3 é o 13 dividido por 12. Dividir frações, hein, gente? Vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. 234 vezes a inversão do 13 dozeavos é o 12 sobre 13. Senhores, fazendo essa continha, 234 vezes 12 dividido por 13, chegamos à constante da proporcionalidade, que é o 216. Pronto. Para chegarmos então às três partes, em outras palavras, o ABC, vamos tomar individualmente cada uma dessas razões e chegar ao 216. Então, o primeiro deles, A sobre o meio, é o 216. Então, se A sobre o meio é 216, isolamento do A, vamos partir para 1 meio multiplicando 216. E, gente, 1 meio multiplicando 216 é o nosso 108. A vez do B, para o caso B, vamos tomar a razão do B, que é o B sobre 1/3, e igualar a constante 216. Senhores, agora é 1/3 vezes o 216. E fazendo essa continha aqui, ficamos com 72, que é o 216 dividido por 3. É o valor do B. Finalmente, senhores, o caso C, vamos tomar o C sobre 1/4 e igualar a 216. Assim sendo feito, C fica a depender de 1/4 vezes o 216, e 216, em outras palavras, dividido por 4 é o nosso 54. Podemos então aí dizer, senhores, que em resposta ao nosso problema, as três partes, né, que são obtidas com a divisão do 234 inversamente a seus algarismos, é o 108, 72 e o 54. Bem, gente, aí então uma das maneiras, né, de fazermos ou concluirmos a divisão em partes inversamente proporcionais. Bom, vamos dividir agora 115 em parte diretamente proporcional a 2, 3 e a 4 e 5, respectivamente. Então, em outras palavras, vamos dividir simultaneamente por parte direta por diretas. Então, vamos nós. O caso a ser dividido é o 115 em duas partes, né, senhores? Duas partes, que é em relativo a 2 e 4 e simultaneamente a 4 e 5. Então, vamos denominar essas partes de A e B, que é a nossa meta. Vamos então às duas partes. Uma delas é o 2, 3 e a seguinte é o 4, 5. Senhores, temos que dividir o 215 em duas partes, diretamente a 2, 3 e bem como diretamente a 4, 5. Uma das maneiras de você resolver isso, um pouquinho mais sintetizado, resumido, é você encontrar uma sucessão que substitua essas duas aqui, a B e a C. Vou chamá-la aqui de sucessão relativa. Então, para isso, o que é que você faz? Multiplica 2 vezes o 4, 8. O 3 vezes o 5, 15. Ou seja, você cancela o B e o C e parte para o trabalho desta AB, da série inicial, das partes que é o AB, diretamente proporcional à sucessão representativa das duas. Ou seja, formamos a proporção, né? A está para 8, assim como B está para 5. Aplicando a série de razões, propriedades, soma antecedentes pela soma dos consequentes, ficamos a depender do 115, que é o A mais B, dividido por 8 mais 15, que é o 23. E 115 dividido por 23 é o 5. Para o cálculo do AB individualmente, vamos tomar A sobre o 8, valendo 5. E assim, senhores, cruzando o 8, ficamos com A valendo 8 vezes 5, que é o 40. Para chegarmos ao caso B, vamos tomar a razão que envolve o B, que é o B sobre o 15, e igualá-lo a 15, a 5. Ficamos então com B dependente de quem? De 15 vezes 5, e isso é o 75. Bem, senhores, então, o 115 dividido em parte diretamente a 2, 3 e simultaneamente a 4 e 5, corresponde aos valores 40 e 15. Ou seja, no caso, os 115 reais corresponde a 40 reais e a 75 reais. Bom, aí então, um pequeno exemplo
de representação em partes diretamente proporcionais simultaneamente a 2, 3 e a 4, 5. Uma das maneiras de você operar. Bem, vamos ao quarto problema, que é dividir 340 em partes inversamente proporcionais a 2 e 4 e a 3 e 5 ao mesmo tempo. Em outras palavras, vamos tomar agora inversamente por inversamente. O anterior foi diretamente e indiretamente. Bom, gente, é bem parecido com o anterior. Vamos dividir o 390, em outras palavras, em duas partes, que é a nossa meta. Bom, temos as partes, a primeira delas 2, 4 e a seguinte 3, 5. Só que devemos ter o cuidado que vamos dividir 390 em duas partes simultaneamente inversas, ou inversamente a 2, 4 e inversamente a 3, 5. Da mesma maneira, gente, vamos encontrar uma sucessão que represente essas duas aqui. Como você faz? Cuidado que você deve tomar é que agora é inversamente a 2. O inverso de 2 é 1/2. O inverso de 3, os dois primeiros, ó, é 1/3. Multiplicamos eles entre si. Da mesma maneira, o inverso de 4 é 1/4. O inverso da segunda parte que é o 5. Bom, a série que vai representar essas duas aqui vai ficar a depender de 1. Primeiro elemento, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, 6. O segundo elemento dessa série representativa é 1 por 20. Pronto. Vamos abandonar o B e o C, essas duas séries, e trabalhar com a diretamente de AB em relação a 1/6 e a 1/20. Ou seja, ficamos então com A está para 1/6, assim como o B está para 1 sobre o 20. Gente, adição dos numeradores pela adição dos denominadores. Então, antecedentes entre si, adição consequentes entre si. A adição dos antecedentes é o A mais B. Consequentes, para adicionarmos 1/6 mais o 1 sobre o 20, precisamos tirar o mínimo, que é o 60. Operação mínimo. 60 dividido por 6 é o 10 vezes 1, 10. E o seguinte, 60 dividido por 20, 3 vezes 1, 3. Então, o A mais B é o que tem que ser dividido, que é o antecedente. E o denominador consequente, ficamos a depender de 13 por 60. Dividir frações, vamos conservar o 390 e multiplicar pela inversão de 13/60, que é o 60 por 13. Senhores, 390 dividido por 13 dá o 20, vezes o 60 é o 1.800, a nossa constante. Para o caso AB, ou seja, para o cálculo do A, vamos tomar essa primeira razão e igualar a 1/1800. Se 1/6 está a dividir o A, vai multiplicar o 1.800. Então, senhores, o nosso A ficamos com 1.800 dividido por 6, 300. Para o caso do cálculo B, vamos tomar a razão que envolve o B e igualar a constante, que é 1.800. Olha só, vamos ficando com B sobre 1 por 20. 1 sobre o 20 vai dividir o 1.800. Ficamos a depender de 1.800 dividido por 20. E 1.800 dividido por 20 é o 90. Então, senhores, as duas partes pedidas, ou seja, os nossos valores A e B, o A é 300 e o B é 90. Então, aí uma das maneiras de você dividir um determinado dado em partes inversamente proporcionais ao mesmo tempo. A 2 e a 4, por exemplo, e a 3 e a 5 simultaneamente. Gente, vamos a um probleminha. Um número foi dividido em partes proporcionais 3, 7 e 12. Sabendo que a terceira é maior em 100 unidades do que a segunda, calcule a parte correspondente à primeira. Então, vamos dividir um determinado número em 3 partes, vamos denominá-la de N. As 3 partes vamos denominá-la de A, B, C, que deve ser dividido diretamente, né, a 3, 7 e 12. Agora nós temos a informação. A terceira é maior em 100 unidades do que a segunda. Então vamos escrever aqui o A da seguinte forma. A, B e o C vai valer quem? A segunda parte, que é o B mais 100. B mais 100. Senhores, vamos então, digamos, escrever esta razão. A sequência A
pela sequência B, diretamente a sequência B. Então, ficamos com quem? A, diretamente a 3, B, diretamente a 7, e B mais 100, que é a terceira parte, diretamente ao 12. Ora, nós queremos o A, né? Que é o pedido do problema, a primeira parte. Bom, então, vamos fazer o quê? Vamos batalhar aqui pelo valor deste B, que dá para a gente chegar, porque nós não temos o N, né? Então, a gente fazia a soma antecedente e soma consequentes. Vamos tomar a igualdade entre essas duas razões. Aplicando aqui produto dos extremos igual ao produto dos meios, vamos ficar com 12B igual a 7B mais 700. Ora, equaçãozinha do primeiro grau em B. Vamos trazer esse B para o primeiro membro, ele vem negativo. 12B menos 7B é o 5B, valendo 700. Se 5B é 700, senhores, dividindo essa equação por 5, chegamos então a concluir que o B é 140. Ora, se matamos o B, o A está tranquilo, né? Que é só a gente, por exemplo, para o cálculo do A, que é a primeira parte pedida do problema, vamos tomar a igualdade entre essas duas primeiras razões e no lugar do B vamos usar o 140. Então, A sobre o 3 é 140 por 7. Mas quem é 140 por 7? Dá para a gente pegar aqui, dá 20, né, gente? E se A sobre 3 é 20, o 3 vezes o 20 vai nos fornecer o valor do A, que no caso é o 60. Então, senhores, aí uma das maneiras de você executar esse tipo de problema. Mas vamos ao sexto. 3 funcionários receberam a incumbência de dividir entre si 620 documentos para arquivar. Decidi dividi-los em partes diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 7. Então, diretamente a 3, 5 e 9, e ao mesmo tempo inversamente proporcional a 7, 14 e 28, respectivamente. Quantos documentos foram arquivados pelo terceiro funcionário? É a nossa meta. Então, senhores, nós temos aqui um problema direta e inversamente proporcional. Vamos fazer o seguinte: 620 é o nosso problema, que é o número de documentos que nós temos, que esses 3 funcionários devem arquivar. Na seguinte estrutura, vamos denominar as partes, ou seja, o número de documentos de cada um de A, B, C. Ele está interessado que você determine, ou seja, determinado quantos documentos será arquivado pelo terceiro funcionário, que nós estamos representando aqui por C. É a meta do nosso problema. Mas esse 320 deve ser dividido diretamente a 3, 5 e 9 e inversamente a 7, 14 e 28. Senhores, vamos então ter que criar a sequência que representa essas duas, ou seja, A, B, C. Então, olha só, diretamente a 3 e inversamente a 7. Podemos dizer que ficamos com 3 vezes 1 sobre 7. Diretamente a 5 e inversamente a 14. É o 5 por 1 vezes sobre 14. Diretamente ao 9 e inversamente a 1 sobre 28. O terceiro vai ficando 9 dividido, 9 vezes 1 sobre 28. Dando uma arrumadinha nesses 3, né? Ficamos, ou podemos dizer que a nossa série representativa é 3 sétimos, 5 14avos e 9 28avos. Bom, senhores, para concluir o problema, vamos batalhar pela nossa constante. Então, vamos trabalhar com A, B, C diretamente proporcional a esses 3. Então, o A para 3 sétimos, o B para 5 14avos e o C para 9 28avos. Série de razões: soma antecedentes, soma consequentes. A soma antecedente não tem problema, que é o 620, mas aqui você vai ter que fazer o quê? Tirar o mínimo 7, 14, 28, né? Soma de frações com denominadores diferentes, no caso o mínimo é o 28. Então, senhores, numerador, a soma dos numeradores ou dos antecedentes é o 620, agora aqui vamos ficar com 28 em mínimo. Operando o mínimo, 28 por 7, 3. Desculpa, 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 3, 12. 28 dividido por 14, 2. 2 vezes 5, 10. 28 dividido por 28, 1 vezes 9, 9. Ou seja, a nossa fração fica 620 sobre 31 28avos. Dividir frações, vamos conservar o numerador.
multiplicar pelo inverso do denominador. Então, senhores, ficamos com 620 vezes o 28 sobre 31, que aqui podemos dizer que 620 dividido por 31 é 20, e 20 vezes o 28 é o 560, que é a nossa constante. Bom, ele está interessado apenas no que o C executou. Então, nós vamos tomar a razão do C, que é o C sobre 9/28, e igualar a nossa constante. Ou seja, se C sobre 9/28 é 560, o 9/28 vai dividir o 560, ou seja, multiplicar o 560, ficamos com 560, digamos, dividido por 28, que é o 20, né? E 9 vezes o 20 é o 180, doutores, que é o número de elementos, o número de documentos que o nosso terceiro funcionário vai ter a incumbência de executar. Bom, senhores, aí uma pequena amostragem, né, desse tipo de problema que envolve grandezas diretamente, inversamente e inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Deixamos a seguir esses 5 problemas de reforço, né, são problemas também simples para a rapaziada aí que está com dificuldade. Bom, no mais, uma pequena visão aqui turística da nossa região, do seu centro, né? Centro histórico, a nossa bandeira, brasão, a belíssima Praia das Águas Belas, fica em média 15 quilômetros da nossa cidade, que trata-se de uma cidade litorânea praticamente, que encontra-se a 57 quilômetros de Fortaleza. Bom, senhores, no mais, bons estudos, um abração e até a próxima.